Lucas, capítulo 15. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando-se à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos, e não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. E viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho, mais velho, estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. No capítulo 15, no versículo 25 até o 31, assim como foi difícil o irmão mais velho aceitar o retorno do caçula, é difícil para o cristão aceitar irmãos mais jovens na fé. As pessoas que se arrependem depois de viver notoriamente no pecado atraem suspeitas. Há igrejas que se mostram pouco dispostas a admiti-las como membros. Em vez disso, devemos nos regozijar como os anjos no céu, quando um incrédulo se arrepende e retorna para Deus. Como o pai do filho pródigo aceitou sinceramente
assim como o pai do filho pródigo, aceite você sinceramente os pecadores arrependidos e dê a eles o apoio e encorajamento de que precisam para crescer em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pela tua palavra. Ó Pai, nesse dia que se chama hoje, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque sabemos que a nossa vida é um presente, é uma dádiva do Senhor. Ó Pai, não há fonte de alegria para nós maior do que adorar ao Senhor. Viemos em tua presença com ações de graça, inclinamos diante de ti no dia de hoje. Exaltamos o teu nome, pois tu és grande e digno de ser louvado. Obrigada por teres colocado alegria no nosso coração. Que toda honra e majestade, poder e glória, santidade e justiça pertencem a ti, Senhor. Obrigada porque benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Obrigada porque grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Obrigada porque tu amparas o humilde, faze cair por terra os ímpios. Obrigada porque o Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome e liberta os encarcerados. Obrigada porque tu abres os olhos aos cegos e levanta, Pai, os abatidos. Muito obrigada, Senhor, porque os teus planos para a nossa vida são bons e tu tens para cada uma de nós um futuro cheio de esperança. Obrigada porque tu estás sempre restaurando a nossa vida, conduzindo a uma plenitude cada vez maior. Nós te louvamos e agradecemos porque tu és para nós aquele que sara, aquele que supre e é o nosso redentor. Obrigada porque o Senhor é o nosso consolador, Pai. E obrigada porque o Senhor se revela por intermédio da tua palavra e através do teu filho e das tuas obras poderosas na terra e em nossa vida. Obrigada por teu amor, por tua paz, por tua alegria, por tua fidelidade, graça, misericórdia, bondade, verdade e cura. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém.